Glória a Deus. Bom dia, que a paz, a graça, o favor de Deus sejam com todos nessa manhã. Que bom, né? Estamos juntos. Hoje temos a ceia do Senhor também. Glória a Deus. Fui muito ministrado com o tempo de louvor nesta manhã. Tive uma visão profética dos céus abertos, os anjos ministrando ao Senhor. Obrigado. A igreja adorando ao Senhor, algo lindo. Glória a Deus. Todos sejam bem-vindos nessa manhã. Vamos aproveitar a cada minuto, né? Agora nós vamos na palavra e que possamos estar atentos ao que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai bondoso, nessa manhã nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor. Tu és digno de toda exaltação. Tu és o nosso Pai, o nosso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Obrigado porque o Senhor decidiu nesta manhã se fazer presente neste lugar. Porque homens e mulheres edificaram um altar de adoração em seus corações. Porque homens e mulheres decidiram adorar a Ti, prestar todo o culto, toda a honra, toda a adoração a esse Deus, ao Senhor. E agora, Pai, para nós é um privilégio ouvirmos o que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Como é lindo nós pegarmos exemplos bíblicos, doutrinas bíblicas, direções proféticas da palavra e fazermos a aplicação para as nossas vidas, para que possamos crescer como igreja, como pessoas, sendo edificados. E Te louvo, Pai, então que este momento seja de revelação do Rema, que seja um momento especial para sermos muito ministrados. Que as nossas crianças também ali na célula sejam ministradas e que até o final da celebração o Teu querer, a Tua vontade se cumpra neste lugar. Pedimos também, Senhor, que se possível, dentro do que já está no plano eterno, que as porções, que os decretos, que os milagres aconteçam nesta manhã e que esta igreja seja edificada de uma forma muito especial, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gente, que bom, né? Estamos hoje pela manhã, nesse primeiro horário, né? Em família, como igreja de Cristo, aqui nesta geração, nesta região, na geração que nós estamos inseridos, não é? E eu gostaria de dar sequência pelo Espírito, dando sequência daquilo que a gente ouviu, né, semana passada. Obviamente que é uma outra porção da palavra, mas tem a ver com o trilho profético do ano de 2026, né? O tema do ano profético de 2026 são atos de justiça, né? Do natural para o sobrenatural, do ordinário para o extraordinário. Nós vamos encontrar esse texto, né? O texto base lá em Apocalipse capítulo 19, verso 8, que diz: a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém? E eu creio com todo o meu coração que nós estamos vivendo esses atos de justiça, né? No nosso tempo, no nosso contexto, nesta igreja. Obviamente haverá muito desdobrar desses atos de justiça para a volta de Cristo, mas eu creio e tenho certeza no meu coração, e isso também eu tenho ouvido aí de cada pastor, de cada um que eu tenho oportunidade de conversar, desse movimento profético que estamos vivendo de atos de justiça, né? Do natural
para o sobrenatural, do ordinário para o extraordinário, né? Nós temos vivido aí, vivenciado nesses últimos dias, meses, desde janeiro, né? Um grande movimento aonde o Senhor se faz presente, aonde o Senhor traz confirmações, aonde o Senhor opera maravilhas e milagres. Por exemplo, né, a Marilza, um quadro clínico praticamente de óbito, o Senhor reverteu esse quadro clínico, fazendo um grande milagre na vida da nossa irmã, que tem sido uma bênção. Os atos de justiça da nossa irmã Marilza, para a glória do Senhor, tem reverberado, né, na nossa geração, e eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã, em nome de Jesus. Amém, Marilza? Não vá embora sem nos abraçar, queremos abraçá-la ainda hoje, ok? E a gente tem que estar sempre atento às mudanças, dentro desse momento profético, desse movimento do natural para o sobrenatural, do ordinário para o extraordinário. Nós precisamos estar muito atentos à direção de Deus, o movimento de Deus, o que Ele fala para nós, o que Ele orienta para nós. Há em algumas vezes, em muitas oportunidades, como pastor sênior, pela misericórdia de Deus nessa casa, Deus deu uma direção muito clara: faça isso. E eu, obviamente, em alguns momentos, ou quase todos, há um relacionamento de diálogo para conversar, para tentar entender melhor o porquê daquela direção, o porquê daquele movimento. Muitas vezes o Senhor me dá a revelação clara, plena, por que temos que tomar aquela decisão, né? Em outros momentos há um silêncio da parte do Senhor. Agora, Ele respondendo ou não, é muito importante, eu como pastor dessa casa, você como homem e você mulher do Senhor, né, que confessa Jesus como Senhor, tê-lo como absoluto, né, nas tomadas de decisões. O que Ele falar, é necessário que haja uma predisposição em obediência para fazer aquilo. E a gente precisa, né, estar muito conectado, estar muito sensível à voz do Espírito Santo. Então, nós temos vivido isso. E a nossa igreja, ela iniciou essa igreja Vida Nova em tempo Cronos, né, em 2001, e de 2001 para cá, né, muita coisa Deus foi fazendo, foi dando a direção, foi falando, foi acertando, foi, né, tempos e estações, é hora de parar, é hora de recomeçar, é hora de fazer algo novo, e isso é algo tremendo, né? Por isso nós estamos sensíveis, sempre estaremos sensíveis. E eu quero falar sobre decisões. Não é o tema da palavra, não é isso que eu quero falar, mas eu preciso falar sobre decisões. Quantos aqui já em algum momento na vida tiveram que tomar uma decisão? Levanta a mão, eu quero ver. Eu acredito que a maioria, ou todos nós, inclusive os adolescentes, em algum momento você tem que tomar uma decisão sobre algo. Há algo que você precisa como pessoa, e é óbvio que na questão macro, na questão lar, aonde você ainda está debaixo dos seus pais, a decisão maior, majoritário, é dos pais. Mas você que é solteiro e mora com os pais, né, em algum momento, sendo adolescente ou jovem, você precisa tomar decisões. E a Bíblia nos mostra vários homens, várias mulheres tomando decisões. Decisões sábias, decisões corretas, decisões não muito sábias, decisões horrorosas, e toda decisão tem uma consequência, ok? Amém? Toda decisão. Mas eu não quero falar das decisões aonde a consequência foi ruim. A gente tem vários exemplos bíblicos. Eu quero centrar na coerência das decisões. Posso ouvir um amém, gente?
Vocês estão comigo, por favor? Vamos ficar na palavra. Eu sei que para alguns de manhã é bem complicado o culto, está dormindo ainda, não saiu da cama, está sentado, mas não saiu da cama. Para outros já é difícil à noite, 8 da noite já está dormindo no banco. Então, seja de manhã, à noite ou meio tempo, você precisa posicionamento, né, e ficar acordado em nome de Jesus. Amém, gente? Decisões. Por exemplo, casamento é uma decisão muito importante, que precisa ser tomada com muito cuidado, com muita convicção. Você não casa apenas para passar um tempo, você casa para passar todo o tempo que o Senhor programou na unidade, na união daquele casamento, até a volta de Cristo ou até que o Senhor recolha-os. Né? Você não casa hoje para se separar amanhã. Esse é um conceito do sistema. Por isso que a decisão tem que ser muito bem buscada no Senhor, regada na palavra, em oração, a busca. Então, casamentos, decisões. Eu dei um exemplo, né, de fórum íntimo, que é o casamento. Mas você pode aperfeiçoar aí, ou pensar em decisões aonde você tem que tomar ali, né, em cima de circunstâncias, em cima de um futuro, de uma carreira profissional. Eu, quando tive que decidir quanto à minha carreira profissional, muitas coisas apontavam, muitas coisas, né, meu pai, ele foi, desde da sua formação ali, ele foi pintor de carros, pintor de auto, e eu imaginava, se meu pai foi pintor, eu também quero ser pintor, bem novinho, achava aquilo bacana, ele pintar um carro, né, e aquilo foi mexendo, eu tinha que tomar uma decisão a respeito do que eu faria. E as coisas foram, né, eu ouvia um, ouvia outro, eu achava legal uma coisa, eu cheguei a pensar até que eu iria trabalhar na NASA, pensa, uma coisa tão absurda, esdrúxula dessa, né, trabalhar como lá na NASA, projetando foguete, eu pensei de várias coisas, quem nunca, né, alguém pensou que era ser bombeiro, outro ia ser alguma coisa, enfim, decisão profissional, decisões, e de repente, na questão profissional, alguém, uma pessoa, né, que foi um chefe do meu praticamente primeiro emprego, ele despontou em mim o lado mais administrativo, algo contábil, e nós decidimos, né, eu decidi pela carreira, né, profissional na área contábil, administrativa e assim sucessivamente, né? Então, decisões de fórum íntimo, decisões que afetam o coletivo, né? Tem coisas que a gente não pode tomar de forma, né, de qualquer forma, porque você vai tomar uma decisão e pessoas que estão naquele bolo podem ser prejudicados ou abençoados, né? Sobre o reino de Deus, eu me lembro quando o Senhor, num testemunho interior, de uma forte impressão no meu espírito, de que nós deveríamos deixar São Paulo para ir para Mato Grosso do Sul, e aquilo foi gerando, né? E eu falei, Senhor, eu sinto que nós temos que ir, nós precisamos ir como família, mas não posso tomar essa decisão sozinho, né? Eu tenho que ouvir a minha esposa. E foi tomada uma decisão coletiva, juntos, né? Para essa decisão tão importante de sair de São Paulo e ir para Mato Grosso do Sul. Decisões, né? Tomar decisões. Eu acredito que toda decisão, toda decisão, ela precisa ser tomada dentro de uma prudência e propósito. Toda decisão tem que ter uma prudência, você tem que pensar, né? Você não vai, por exemplo, se você quer, viu eu vou dar um exemplo bem pequeno, mas, por exemplo, você viu um tênis de marca de R$2.000, não é um propósito, não é algo cabível, você comprar e pagar R$2.000 num tênis de marca. Uma decisão fora de um padrão da nossa realidade. Por quê? Porque se você fazer o percentual de quanto que você ganha por mês, né, em relação ao tênis, é quase mais que o seu salário num tênis. Então, prudência, propósito, né? Você pode comprar um que faz o mesmo efeito por um valor menor, e ainda você pode parcelar dentro do que cabe no seu orçamento, né?
Tomar decisões, pastor Wesley, requer sabedoria diante das pessoas. As pessoas têm que ver que você não é uma pessoa inconsequente. Você tomou uma decisão e aquilo é bom. Então, diante dos olhares, tem pessoas que vão, mesmo com a decisão que você tomou, tem pessoas que vão te criticar, pessoas que vão te parabenizar. E quando você toma uma decisão desta forma, se a crítica vier, não vai te abalar. E se vier elogio, aquilo não vai mexer com você, porque você tomou uma decisão. E a gente vai afinando, aliás, afunilando isso na questão nossa, homens e mulheres cristãos, homens e mulheres dentro da igreja local, homens e mulheres de propósitos, homens e mulheres que têm uma aliança com Deus, e Deus sendo o Senhor. Então as minhas decisões precisam, com sabedoria diante dos olhares, estar alinhado ao propósito de Deus, ao que Deus, E uma terceira coisa que a gente precisa colocar aqui, pastor Emerson, pastora Edna, tomar decisões exige convicção interior. Convicção interior. Tomou aquela decisão, está caindo um lado, está caindo outro, mas você está convicto, porque você tem a paz. Aliás, é importante nós também estabelecermos aqui algumas coisas que eu entendo ser importantes. Para tomarmos uma decisão, precisamos de algumas bússolas. Bússola é aquilo que te dá a direção. Você olha aquilo e fala, isso realmente vem de encontro com a decisão que eu tenho que tomar. Então, bússolas, ou seja, é necessário coisas que com elas eu vou buscar a vontade boa, agradável e perfeita e vou tomar a devida decisão necessária. Acho que a primeira coisa para tomarmos uma decisão, uma primeira bússola, uma primeira coisa, vamos assim dizer, para tomar uma decisão, para pegar a direção. Por exemplo, a bússola te aponta para o norte e você sabe que se você continuar na direção, você não vai se perder na tomada da decisão, no seu caminho. A primeira bússola, pastores queridos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu preciso, Enzo, alinhar as minhas decisões na palavra de Deus. A palavra de Deus está repleta de conceitos, de doutrinas, de ensinamentos, de base, que vão trazer uma camada para que eu decida a respeito de algo. Então a palavra de Deus é a primeira base. E nada melhor do que ler um salmo que a gente aprendeu na nossa infância, o Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os caminhos, meus caminhos. Pode pôr então, pode colocar o versículo, vamos ler juntos. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, tá? Põe por favor. Vamos lá, meninão, bonitão. Salmo 119, 105. Vamos ler todos juntos? Vocês conseguem ler? Vamos lá. 1, 2, 3. A palavra é o norte. A palavra é a coisa mais importante. É o respaldo. É a base. É a estrutura. É o alicerce. E é interessante que a palavra de Deus, sendo o alicerce, eu penso no alicerce que é Jesus. Ele é a pedra angular, Ele é a base que nos sustenta. Amém, Henrique? O Henrique está ali vibrando com a palavra. Amém? A segunda coisa, ou a segunda bússola, que a gente precisa destacar aqui, para tomar uma decisão, é a paz. Não decida se você não tiver paz. Não faça nada se você estiver agitado. A paz é um grande árbitro, é o grande juiz para as tomadas de decisão. É como um árbitro, um juiz que nos ajudará na tomada de decisão. Olha só, dois textos que são preciosos. Colossenses 3:15. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada,
que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Há uma verdade de um contexto desse texto que Paulo escreve, mas há um princípio que pode ser extraído para a aplicação sobre decisões, tomada dessas decisões, o caminho a ser trilhado. O casamento, ele é a base de decisões. O casamento, por exemplo, qual é a base da decisão do casamento sobre religiosidade? Então, tanto o marido quanto a esposa precisam juntos tomar a decisão e ter paz. Qual é o caminho que vão seguir em relação à espiritualidade, em relação a uma religião, assim podemos dizer? Nós, por exemplo, eu e a pastora, viemos desse contexto. Então, quando nós nos casamos, nós decidimos continuar nesse contexto de estar a nossa espiritualidade firmada na fé em Cristo Jesus, em Deus, através de Cristo Jesus. A nossa fé é em Cristo Jesus. Então, tanto eu como ela decidimos continuarmos, e a paz harmonizou isso. Então, o segundo árbitro é a paz. Vamos para Isaías 55, 11 e 12. Diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Olha o versículo 12: vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Paz, o segundo árbitro, né? Para tomadas de decisões. Quantas vezes eu estava inclinado a tomar uma decisão pessoal e a paz, né, não existia, eu ficava inquieto. Quantas vezes eu pensei em tomar uma decisão quanto à igreja, quanto aos rumos proféticos da igreja, e não ouvia nada da parte do Senhor, e eu não sentia paz, eu não tomei aquela decisão. Então a paz é um grande árbitro. Diga comigo, a paz é um grande árbitro. E o terceiro, para a gente encerrar nessa base dessa palavra, porque ainda não é o tema da palavra, o terceiro árbitro, a terceira forma que terceira coisa que pode ser e precisa ser observada para que a gente tome uma decisão, é a questão de não tomar decisão na pressa, é não se apressar. Não se apressar, não tomar decisões apressadamente. Não tomar. E como, queridos? Esse terceiro item aqui, como a gente pode não tomar diante de um sistema imediatista? Hoje tudo é para já, é para agora, é para ontem. Se você não toma decisões rápidas, você fica para trás. Se você não toma uma decisão porque o mundo está tomando, é algo imediatista. E o que é algo imediatista? É uma tendência comportamental e social. Comportamental e social. Não é algo de Deus. Não é algo espiritual. Não é algo da parte do Senhor. Refere-se à busca por soluções e respostas e recompensas instantâneas, com pouco ou nenhuma reflexão sobre as consequências a longo prazo. Não se toma uma decisão porque todo mundo está te forçando a tomar uma decisão. Você não toma uma decisão porque o mundo está tomando. Você não pode se apressar nas decisões, quer seja da sua casa, quer seja dentro da igreja, quer seja onde você trabalha, aonde for, de forma apressadamente. Porque nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que submeter a Deus.
E para submeter a Deus eu preciso ter tempo com Deus, falar com Deus, procurar na palavra. Não é você pegar a Bíblia, né? Deus fala comigo, aí você abre a Bíblia, põe o dedo e eis que. Não é assim que funciona. Fala para o teu irmão, não é assim que funciona. Cutuca ele fala assim, você entendeu? Agora, olha a Bíblia, olha só, Isaías, agora, Teles, procura a Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Corrigida. Isaías 28:16. Isaías 28:16. Põe lá para mim. Isaías 28:16. Almeida Revista e Corrigida. Acha para mim aí. Porque outras versões mudam um pouco. Isaías 28:16. Não, essa aí é a nova NVI. Achou? Parabéns. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra. Quem é essa pedra? Quem é essa pedra, gente? É Jesus. Ele está assentado, ele é a pedra angular. Então, se ele está assentado, ele é a pedra angular, a minha base é ele. Eu fico imaginando a decisão do Michel e da Carol. Já todo mundo sabe ou não? Beleza. Foi para a rede, já todo mundo sabe, né? Vamos ter mais um filho? Ah, não sei. Ah, o que você acha? Né? Aí, de repente, submeteram a Deus, fizeram a coisa bem feita também, né? Trabalharam certinho. E agora vai nascer quem? O Apolo. Não é de Paulo, nem é de Apolo. É de Jesus. Amém? Glória a Deus. A pedra angular. Olha só, uma pedra já provada. Provada. Pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. E olha o final. Aquele que crer não se apresse. Em algumas versões fala, não foge, não se abala. Mas no original quer dizer não acelera o processo. A gente não pode acelerar o processo nas tomadas de decisões. A gente não pode se apressar. Porque há um Jesus, há um Senhor, Ele é absoluto, é aquele que vai estar conosco, Ele é a nossa base, a nossa sustentação. Uns confiam em carros, outros em cavalos, uns confiam no dinheiro, outros no governo, mas nós confiaremos e iremos continuar confiando no Senhor Jesus. Nós confiaremos no Senhor e faremos menção a respeito do Senhor. Menção. Agora, gente, eu quero dar uma guinada. Eu quero dar aí uma... Aliás, vou esperar mais um pouquinho. E olha só. Deixa eu fazer aqui algo bem didático para a gente dar uma guinada nessa palavra. Eu acredito que para receber a direção de Deus, são 3 coisas, pelo menos. Testemunho interior. É a base, que é Cristo. A segunda coisa é a voz interior, convicção. E a terceira, não na ordem de valor, a voz do Espírito Santo. Então, por exemplo, dentro de uma casa, dentro de um lar, eu já até falei, há 3 níveis, como também, você pode até ampliar isso, mas eu acho que a casa, o lar, ele representa mais essa questão de decisões. Dentro de uma casa, quem é que toma as decisões? A gente sabe que tem um casal, marido e esposa. Mas eu acredito que dentro da casa há 3 níveis, 3 classes de tomadas de decisão. A primeira classe de decisão é a decisão em conjunto, que o marido e a esposa têm que tomar juntos. Eles precisam estar alinhados. Eles precisam buscar juntos a direção, e cabe ao casal, aos rumos dos ensinos, da educação dos filhos.
é o casal, é uma classe de decisão que é em conjunto. A segunda classe de decisão dentro de uma casa é por aclamação. Aclamou-se que a pessoa melhor para resolver ou para decidir sobre coisas é a esposa, ou é o marido. Então, entra-se no comum acordo de quem vai tomar conta, de tomar a decisão a respeito de algo dentro da casa. Por exemplo, por aclamação, eu entendi que a pastora que resolve a disposição dos móveis da casa, ela que resolve a cor que deve pintar a casa, ela resolve o que nós vamos comprar, porque eu entendo que por aclamação ela é a melhor pessoa. Então isso não vai me constranger, não vai me diminuir, porque a gente está junto. Então, por aclamação, eu aclamei, por aclamação, ela colocou sobre a minha responsabilidade algumas tomadas de decisão. Então a gente está bem sobre isso. Outras ainda tem tilt, mas é menor o conflito do que o ganho. Mas há uma terceira classe de decisão, que é a decisão por prerrogativa, que cabe ao homem, o sacerdote. O sacerdote, o homem, tem decisões dentro do lar que cabe só a ele. E a esposa precisa se sentir, confortável com aquilo, cuidada, segura, porque sabe que o esposo vai tomar a decisão na direção de Deus. Quem me entende, diga amém. O lar, os filhos, quem manda na casa e toma decisões é os seus pais. Você não pode chegar na casa do seu pai e da sua mãe. Imagina o Mateus, chega lá no Valmir, na Jaqueline, e fala assim: pai, não quero mais a televisão aqui, não quero mais a cor dessa casa. O Valmir fala assim: sai daqui, Satanás, eu te dou um tapa na orelha, quem manda aqui sou eu e tua mãe. Então, estou dando um exemplo, e é meu sobrinho, a gente tem essa intimidade. Mas isso é para os filhos. É claro, os pais podem compartilhar, e aí, o que vocês acham? Mas só se vocês ouvirem. Então, porque cabe aos pais. E assim, a gente podia falar aqui sobre igreja, mas não é essa a base da palavra, ok? Então, dito tudo isso, vamos dar uma guinada nessa palavra. Vamos dar uma guinada de 180 graus. E eu quero fazer aqui uma reflexão. E quando? Presta atenção, olha para mim. E quando você tem que tomar uma decisão que você está quebrando regras, não há bom senso, não há prudência, as tradições são ignoradas, não há prudência nem propósito por aquilo. Quando nós precisamos decidir e fazer algo que a sabedoria diz que não, diante dos olhares, nós estamos dando uma guinada na palavra. Quando, a razão, a sabedoria, o bom senso, a prudência, ela é colocada de lado e você precisa tomar essa decisão. A Bíblia mostra isso. E isso agora, para nós, o que vamos ouvir aqui nessa manhã, é sair do natural para o sobrenatural, é do ordinário para o extraordinário, é entendermos que existe uma dimensão bem grande, onde uma intimidade com Deus vai quebrar todo o padrão de tudo. Será que iremos tomar a tal decisão e fazer? O que vocês acham? Vamos juntos aqui pensar um pouquinho. Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Agora, uma coisa é certa. O Espírito passou para nós a base do que temos que fazer para a tomada de decisões. Mas agora eu estou chegando e o Espírito Santo fala assim: esquece tudo isso, porque há um momento onde a regra não decide, o bom senso não decide, os bons costumes não decidem, é aonde Deus manda. A Bíblia fala em vários momentos onde Deus mandou algo, e era contrassenso aquilo, era estranho, era estapafúrdio, uma decisão estapafúrdia, estranha, excêntrica, sem lógica.
Um absurdo. O que a gente faria? O que você faria, pastor Emerson, se Deus chegasse para você agora, faz isso, e você olha o bom senso, olha a sabedoria, olha os bons costumes, olha as regras, olha os detalhes, e você vê que é contra, está chocando. Como que nós faríamos? Pergunta para essa pessoa que está do lado, o que você faria? Eu acredito que a decisão de fazer é exatamente quando nada faz sentido, e quando o Deus que é soberano está dizendo, confia em mim, vai comigo, esteja comigo. Isso são atos de justiça, isso é do ordinário para o extraordinário, isso é sair da zona de conforto, e é isso que Deus tem pedido para mim, faz, mesmo que tudo diga não, faz. Nessa manhã nós vamos aumentar a nossa fé. No domingo passado, daqui a pouco você põe o banner, daqui a pouco. No domingo passado nós ouvimos a palavra, e o tema da palavra é, se Deus falou, hoje, se Deus mandou, não, faça. Põe o tema da palavra, por favor. Se Deus mandou, faça. Agora, como eu vou fazer se a gente foge, sai da razão das coisas? Então vamos falar bem alto no 3, 1, 2, 3, qual o tema? Deus mandou, faça. E a gente vai pegar um texto bíblico de Jeremias, profeta Jeremias. Ele é considerado, o livro dele, considerado como um profeta maior, um profeta que falava mesmo, que profetizava, que dizia o que Deus mandava dizer. E Jeremias está no momento da vida dele, aonde ele está preso, no pátio do palácio, porque ele estava pregando, aliás, anunciando, que Jerusalém ia ser dominada, cativa pela Babilônia, Nabucodonosor. Inclusive, neste momento que nós vamos ler o texto de Jeremias, capítulo 32, a cidade está sitiada, o exército babilônico está ao redor da cidade, estava soldados, exércitos ao redor. Jeremias está preso ali no pátio da guarda do palácio. Está tudo complicado, tudo atrapalhado, e ele foi preso porque o rei falou para ele assim, para de ficar falando que a gente vai ser preso, vai ser dominado, você não tem coisa boa para falar, então fica preso. E a Bíblia fala, nesse capítulo 32, que Jeremias ficou lá preso, ficou lá dentro do espaço de Jerusalém, e ao redor de Jerusalém, o exército babilônico, tudo estava desfavorável, diga, tudo desfavorável. Essa palavra inicial da base que nós ouvimos aqui, jamais se aplicaria para Jeremias. Tudo desfavorável, preso, a coisa estava complicada, e ele estava lá. De repente, queridos, acontece algo sobrenatural. Jeremias, ele está ali no natural, de repente vem um mandado, vem uma palavra, uma ordenança de Deus para Jeremias. Ele não estava pensando no que Deus pediu para ele fazer, ele estava preocupado ali com aquela situação, com o sítio que estava acontecendo. Nabucodonosor estava para tomar tudo, levar o rei prisioneiro. Ele estava preocupado em outras coisas. Ele falou o que era para falar, e ele está naquela situação, mas de repente acontece algo no meio dessa situação. Acontece algo. Então ele era prisioneiro, ele, pela ordem de Zedequias, rei de Judá, ele está preso. Ele ficou ali, por causa das profecias que ele liberou, e naquele cenário, que era um cenário o pior possível. Muitas vezes o cenário é o pior possível, e é isso, e é em cima disso, e é
nesses momentos que Deus quer se apresentar como o Deus soberano. Pode ser que o cenário daqui para frente seja o pior possível, mas nós cremos em um Deus que é sobrenatural, um Deus que faz novo as coisas, um Deus que pega um conceito e muda porque Ele é soberano. Ele não pega regras, Ele não pega o melhor ambiente, Ele pega aquilo que é sombrio e transforma em algo profético, em algo maravilhoso. Quem está comigo diga amém. Está entendendo? Então, Ele está lá humanamente, né? Não tinha escape, não tinha solução, é tragédia anunciada. Vamos para o versículo 6, vamos ler, versículo 6, Jeremias 32, olha o que Deus pergunta, olha o que Deus manda Jeremias fazer. Ele nem estava pensando nisso, às vezes a gente nem está pensando, e não é os nossos pensamentos, são os pensamentos de Deus, é o propósito de Deus. Jeremias disse: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: eis que Anamel, filho do seu tio Salum, seu primo, virá falar com você, dizendo: compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei a respeito do resgate, compete a você comprá-lo. Presta atenção, Deus está mandando ele comprar um terreno que muito provavelmente não seriam mais deles, seriam da Babilônia. E quando Deus pede algo para você que foge à regra, foge aquilo que a gente está acostumado, ao conforto, à zona de conforto, e Ele está lá, o Senhor fala assim: olha, é para você comprar. E olha que ele continua dizendo assim: pois pela lei a respeito do resgate, compete a você comprá-lo. Então, exatamente como o Senhor tinha dito a Manel, que quer dizer, Deus é gracioso. Eu acredito que em todos os momentos, Deus sempre será gracioso conosco. Vira aí, profetiza para o teu irmão, para a tua irmã: Deus sempre será um Deus gracioso. Com muito senso de humor também, né? Imagina você, Hugo. Você vai lá na Argentina, compra um pedaço de terra. Mas na Argentina? Na Argentina. Não teria um outro país, não? Não, é a Argentina. Foge da base. Foge do nosso controle. Amém, gente? Quem está comigo? Vocês estão comigo? Filho do teu tio veio falar comigo no pátio da guarda e me disse: compre o meu campo que está em Anatote. Anatote, na tradução hebraica, é resposta de oração. Que coisa linda! Na terra de Benjamim, porque você tem o direito de posse de resgate. Compre. Então, Jeremias falando: entendi, testemunho interior, que isto era a palavra do Senhor. Mas o panorama, a situação não era favorável, está tudo desfavorável. Assim comprei de Anamel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Peguei a escritura da compra, tanto a selada, que continha o contrato e as condições, como a cópia aberta. E entreguei essa escritura de compra a Baruque. Baruque quer dizer abençoado. Algo abençoado, algo poderoso. Filho de Nerias, filho de Maesias, na presença de Anamel, filho do meu tio, na presença de testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Eu queria que você imaginasse por um minuto, a gente vai continuar lendo, a cara de espanto dos judeus, de Baruque, das pessoas, mais ou menos assim: você é louco, você está sem juízo,
Nós estamos sitiados. O rei Nabucodonosor sitiou, está ao redor da cidade. Nós estamos presos, seremos levados para a Babilônia. Não vamos voltar mais para cá, a gente vai morrer. Será que você não está pensando? E Jeremias está lá. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem é Deus. Mas foge o padrão. Não tem coerência. Essa compra para os empreendedores é um investimento burro. Mas Jeremias, Deus falou e ele fez. Será que se Deus pedisse algo nessa linha ou outra coisa mais esdrúxula, nós faríamos? Agora é importante que você entenda e você saiba distinguir a voz de Deus. No versículo 13: na presença deles dei a ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pegue essas escrituras da compra, tanto a selada como a aberta, coloque-as num vaso de barro, algo profético, um ato profético, de remissão, de restauração, de mudança, para que se conservem por muitos dias. E o versículo 15: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas neste lugar. Há momentos em que Deus vai pedir algo para nós que não tem a ver conosco, tem a ver com o futuro profético, algo que vai lá na frente ser bênçãos para muitas outras pessoas. Jeremias não estava preocupado com o terreno, mas ele estava sim disposto a ouvir o que Deus tinha que falar. Profeticamente, em obediência, Jeremias fez. Jeremias, prestem atenção, comprou um terreno que estava ocupado por soldados, um terreno que estava na posse dos inimigos, e que para os olhos de todos era um péssimo investimento. E eu imagino as pessoas: que cara louco, que cara, como é que ele pode fazer isso? Agora então eu posso dizer o seguinte: tudo pode dizer não. A consciência pode dizer não. As coisas podem não estar favoráveis para aquilo, mas se Deus mandou, precisamos fazer. Se Deus mandou, faça. Se Deus mandou, faça. Deus mandou que ele comprasse um terreno, pagou um bom preço por aquele terreno. E aquele terreno não era para ele usar, mas era para usar da escritura daquele terreno em tornar um ato profético para as próximas gerações. Eu creio que uma igreja como a nossa, que é uma igreja profética, ela precisa, em muitos movimentos de Deus, fazer exatamente o que Deus está mandando, mesmo que não haja bom senso. Porque não tem a ver conosco, mas tem a ver com o poder, o propósito, o querer de Deus. Depois você vai ler os demais textos. Deus, eu até vou ler aqui, mas se der, né? Mas olha só, se Deus mandou, faça. Por exemplo, que sejamos como Noé, que construiu uma arca, mesmo onde não tinha rio, não tinha lago, não tinha água, era uma terra seca. Deus mandou ele construir e ele construiu. Podemos fazer como Abraão. Deus falou: sacrifique o seu filho. Aonde já se viu? Mas ele pega então toda a parafernália de um sacrifício, de um holocausto, e vai sacrificar.
E a Bíblia diz lá em Hebreus que ele sacrificou no coração. E naquele momento Deus proveu um cordeiro para o sacrifício. Quando Deus manda e eu faço, Ele traz a provisão. Ele abre uma porta. Ele abre. Fazer como Moisés, que renunciou todos os tesouros do Egito, renunciou tudo aquele glamour, aquele status, para se posicionar diante do chamado, naquele momento em que um arbusto pegava fogo. Eu estou te escolhendo, Moisés. É você que vai tirar o povo do Egito. Como Josué, Deus falou para Josué: faz desta forma, rodeia por 7 dias as muralhas de Jericó, só com o som aquela buzina lá, aquele chofar, aquela chifre de carneiro, por 7 dias. E no 7º dia, as muralhas caíram. Imagina os soldados que ali com Josué, esse cara está doido. Como é que a gente vai vencer, derrubar uma muralha só com o som, com a música, com a adoração? Eu quero dizer uma coisa para você: se Deus está falando para você, no meio dessa adversidade, adore, só adore, não faça mais nada, adore, libere o louvor profético do seu coração, porque as muralhas vão cair. Fazer, né, como Paulo, que abriu mão do seu status, do seu poder que tinha, né, ali em Roma, tinha poder na alta cúpula dos fariseus. Ele abriu mão de tudo isso, porque Deus, lá no caminho de Damasco, e ele teve um encontro ali com Jesus, e ali ele ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é você ir contra o seu chamado, dura coisa eu estou te escolhendo para você ser a minha voz para os gentios, para todas as pessoas. Então ele ouviu, e ele obedeceu, e ele fez exatamente. A promessa foi liberada, foi anunciada de Deus para nós. Quantos podem crer? Há uma promessa liberada para nós. Eu creio, eu creio, eu creio. Então, diante disso, diante da orientação do Senhor, nós precisamos fazer. Precisamos fazer. Pensa que foi fácil para Jeremias? O que você acha, Jaqueline, pastora Jaqueline? Não foi fácil. É mais ou menos assim: Deus gosta de arrumar confusão. Não tá, pastora Leila? Deus arrumando confusão para Jeremias? Ele já está por um fio diante do rei de Israel. Está preso porque estava profetizando. E de fato aconteceu, foram presos, foram levados, o rei foi preso, a cidade foi sitiada, foi tudo realmente colocado abaixo por desobediência, por anarquia do povo, mas Deus depois restaurou. Não foi fácil para Jeremias, não foi fácil, né, para Davi, mesmo depois de ter sido ungido rei, não foi fácil para ele. Mas ele ouviu que Deus falou: você será o novo rei. E ele passou por tantas coisas. Pastor Gilson, não é fácil. Hugo, não é fácil. Newton, não é fácil. Mas se Deus mandou, eu vou fazer. Eu vou confiar. Eu preciso crer. Eu preciso exercitar a minha fé. Também não é fácil para nós crermos. Mas nós precisamos entender que Deus é o Deus dos impossíveis. E depois você pode ler todo o contexto de 32, do Jeremias, e eu quero ler só o versículo 25, para a gente, né, concluir essa palavra. Jeremias 32, 25. Olha só, depois a gente vai ler um outro. No entanto, Senhor Deus,
tu me disseste. Jeremias, depois de tudo aquilo que aconteceu, eu penso que em um momento ele ficou, e agora? Eu comprei, e agora? O que eu faço com esse terreno? Jeremias ele começa a contextualizar a grandeza, os milagres de Deus nesses versículos que antecedem, mas o versículo 25 é o desfecho. No entanto, Senhor Deus, tu me disseste, compre o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. Quando eu li esse texto, automaticamente eu me vi nesse último movimento que nós tivemos com os missionários do Quênia. Começou há muitos anos atrás. De repente, Deus confirma em janeiro, é para eles virem. Você vai fazer cartas convites para que venha um grupo. Você vai, dar a estadia para eles. Você vai pagar a hospedagem para eles. Vai investir na vida deles. E nós gastamos. Nós investimos. Vocês foram as testemunhas daquilo que Deus havia colocado em nosso coração. E nós não temos muito recurso. As coisas não estavam muito favoráveis. Mas Deus falou, faça. E nós fizemos. E essa semana, olhando os números, como bom contador, eu fiquei impressionado com os números. E eu falei exatamente como Jeremias falou, e agora, Senhor? O que vai acontecer após isso? Tudo indicava que não dava para fazer. Mas não tem a ver com aquilo que eu consigo ou não fazer. Tem a ver com o que está no coração de Deus. E o Deus que eu sirvo tem poder para fazer infinitamente mais. E Deus ministrou, o que vocês semearam não é para agora, é para a próxima geração. Muito em breve, haverá um liberar, um multiplicar do investimento que vocês fizeram. E isso para mim basta. Isso para mim basta. Se você olhar do versículo 36 em diante, você vai ver Deus falando para aquele povo, para Jeremias. Olha o que ele diz em um dos textos: terei alegria em lhes fazer o bem e os plantarei firmemente nesta terra. Está dizendo assim, vocês vão ser escravizados, vão passar por tanta coisa, mas um dia vocês vão voltar para cá e vou fazer tudo do melhor para vocês. E ele fala assim, versículo 41, terei alegria em lhes fazer o bem e os plantarei firmemente nessa terra, e todo o meu coração e toda a minha alma, porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal. Ele confirmou que o mal viria. Ele está dizendo, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Aqui o Senhor me disse que aquilo que Ele prometeu para esta casa, aquilo que Ele prometeu para a sua vida, Ele é muito poderoso para fazer, para realizar. Basta você estar na sua posição. E assim você pode continuar lendo. É difícil quando tudo diz que não? É. Mas se Deus mandou, vamos fazer. Com seus olhos fechados, o meu espírito se agita nessa manhã, aonde o Senhor quer de nós mais ousadia, mais fé, mais intrepidez. Com os olhos fechados, ouça o que eu quero te dizer. Toda a primeira base da palavra, das 3 bússolas, do bom senso, tudo isso é muito importante continuarmos, que traz equilíbrio, traz proteção,
traz direção. Tudo isso é necessário continuarmos fazendo. Pautarmos as nossas decisões na palavra. Buscarmos a paz, que é um grande árbitro. Não nos apressarmos. Decisões. Tudo isso com testemunho interior, a voz interior, a voz do Espírito. Tudo isso vai continuar. Mas o Senhor, nesta manhã, Ele está pedindo para nós sairmos de uma base natural para uma base sobrenatural. Aonde, quando Ele pedir algo, e você tem toda a convicção que é Deus pedindo, mesmo que não esteja dentro de um padrão, você precisa exercitar a fé e crer e fazer. Isso aconteceu comigo. Enquanto eu falo, vai falando com o Senhor em momentos. Em uma época da minha vida, em termos numérico hoje, eu estaria ganhando, se fosse hoje, uns 20 mil reais por mês de salário. E Deus falou: estou pedindo a sua profissão, estou pedindo a sua colocação profissional. Você não irá mais trabalhar para o homem. Você vai trabalhar para pastorear, para cuidar das minhas ovelhinhas. Talvez em algum momento, não necessariamente o que eu estou dizendo, o meu exemplo, Deus está te pedindo algo e você está relutando. Você está achando que é incapaz ou que foge à regra. Se Deus está pedindo, você precisa fazer. Nessa manhã, há uma graça de Deus para aumentar a nossa fé. Há uma graça de Deus para nos tirar de uma zona de conforto e pisarmos no sobrenatural. Há cerca de 4 anos atrás, Deus começou a falar no meu coração para nós abrirmos um instituto para abençoar crianças, pessoas. E o Senhor falou: faça isso. Nada era favorável, como hoje não é favorável. Mas quando o Senhor manda fazer, precisamos fazer. E nós abrimos o Instituto Família Vida Nova. É Ele que tem provido. Não tem a ver conosco. E muito menos com quem está dirigindo ali, tem a ver com Deus naquele lugar. Porque aquelas crianças estão sendo impactadas com a presença de Deus naquele lugar. Não tem a ver com agora, mas tem a ver com o futuro delas. Deus vai pedir para nós nos próximos dias coisas que é para impactar a próxima geração. Impactar coisas que o Senhor quer mexer. A palavra de hoje é para sairmos da zona de conforto e irmos para regiões aonde é só Deus. Nesta manhã o Senhor vai levar as nossas crianças a um nível mais excelente. Vai levar os nossos adolescentes e jovens a um nível mais excelente. E eu quero dizer que as nossas células, a partir de hoje, não serão mais as mesmas. Sua casa não será mais a mesma. Há uma presença do Senhor. Os nossos jovens não serão mais os mesmos. Você, homem, precisa sair do natural.
Deixa Deus te levar para o sobrenatural. Ele quer um pouco mais de você. Você, minha irmã, Ele quer um pouco mais de você. Por um minutinho, continue orando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Por último, Deus tem falado ao meu coração que a vida nova vai passar por mudanças, vai entrar numa nova estação, num novo tempo, aonde estruturas serão mexidas, abaladas, porque não pode ser a estrutura do homem, tem que ser a estrutura de Deus, dos céus. Nós precisamos nos preparar para os últimos dias. A coisa mais importante para nós hoje é estar no centro da vontade de Deus. Que eu seja esse canal, que através da minha vida, em algo que Deus pediu, eu faça. Em algo, quando Deus falou, Ele tem toda a razão. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar. Eu quero orar por todos. Pai, me incluo nessa oração porque também preciso ir mais além do meu extraordinário. Senhor, eu entendo perfeitamente as regras, o que é necessário visualizar, aconselhar, se posicionar quando decisões precisam ser tomadas. Mas há uma decisão que foge de toda a base, que é aquela decisão que vem do teu coração. Senhor, era impossível e de uma forma meio burra Jeremias comprar aquele terreno. Não tinha porquê. Seria um investimento numa canoa furada. Mas Jeremias comprou e pagou o preço. Que essa verdade esteja sobre nós. Quando o Senhor falar para nós sairmos do natural, da caixinha fechada, que possamos pagar o preço por algo que o Senhor pediu para que fizéssemos. Porque ao fazermos assim, o Senhor vai fazer brotar, vai ter um grande movimento sobrenatural, não só na minha vida, mas para a próxima geração, para os meus amigos, para outros. Eu oro então, Senhor, em nome de Jesus nessa manhã, declarando, nos eleva ao nível mais acima. Jeremias ousou ter uma fé grande. É verdade sim que um momento ali ele ficou meio, puxa, será que eu tomei a decisão certa? Será que era o Senhor mesmo? Senhor, não permita que haja ruídos na nossa mente. Não permita, Pai, que as vozes do mundo nos ofusquem. Não permita, Pai, que haja dúvida quando é o Senhor. E o Senhor veio então e carimbou, selou na vida de Jeremias. Que possamos ser este homem e esta mulher que o Senhor quer que sejamos. Homens de fé, mulheres de fé, ousados, numa geração que carece da glória e do amor de Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia.
Vamos, as crianças podem vir? Se é que já não vieram, né? Glória a Deus. Nós queremos ter um tempo de honra agora. Queria que a pastora Edna subisse.